Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo 1, para que a gente possa fazer a leitura. Lucas capítulo 1, verso 11 em diante. Eu quero dividir com você essa palavra. Louvado seja Deus. Eu vi ontem as crianças lá no Ministério Infantil, na pastora Érica, dançando. Foi uma delícia, louvado seja Deus. Eu fico muito feliz. Eu queria ter ido, mas como eu ia pregar à noite, eu não consegui. Hoje estaremos lá na pastora Gisele Onofre também, né? Hoje também tem culto lá à noite, estaremos lá em nome de Jesus. Lucas 1, 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o ouviu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. Vem comigo para o verso 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, ó Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? Amém? Queridos, preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós estamos diante de dois personagens que ambos recebem a visitação do anjo de Deus. Zacarias, sacerdote, exercendo o sacerdócio naquele dia, vai receber a visitação do anjo. E o anjo vai dizer para ele que sua esposa, Isabel, vai dar à luz a um menino, mas que não é qualquer menino. Ela vai dar à luz a João Batista. Alguém que vai preparar o caminho para que o Filho de Deus venha. Alguém que vai ser respeitado, que é separado. Veja que o anjo dá instruções e detalhes de como tudo aquilo vai acontecer na vida de Zacarias e Isabel. No entanto, Priscila, apesar de Zacarias estar dentro do sacerdócio, apesar dele estar dentro do templo, apesar dele estar exercendo ali o sacerdócio, a Bíblia diz que ele duvida. Quando o anjo diz tudo isso para ele, ele pergunta: Mas como é que vai ser isso aí, já que eu sou velho e minha esposa também? No mesmo capítulo nós vamos ver uma garota, uma menina, que vai receber a mesma visitação do anjo Gabriel. Mas agora é diferente. Ele vai dizer: Olha, bendita, agraciada, você vai dar à luz a um menino, e esse será Jesus, o Nazareno, Filho de Deus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, aquele que é o dono de todas as coisas. Você foi escolhida por ele. E a pergunta de Maria, diferente da pergunta de João Batista, é: como se fará isso, já que eu sou virgem?
Enquanto Zacarias duvida daquilo que o anjo está falando, a pergunta dela, missionária, é: como eu posso contribuir para que isso aconteça? Quando nós olhamos para a vida de Maria, nós vemos uma menina nova, mas de uma fé madura. Eu já falei várias vezes aqui que Deus, ele não dá bênção para filhos mimados, ele dá bênção para filhos maduros. A maturidade não tem a ver com a idade, porque a Bíblia vai deixar bem claro. Zacarias já era avançado de idade, mas ele estava só com comportamentos padrões. Ele entrava e saía dentro do templo, ele cria em Deus, ele dizimava, ele ofertava, ele sacrificava, ele adorava a Deus, mas o seu coração já não queimava mais como outrora. O que nós estamos hoje lutando diante de tantas coisas que o mundo propõe, irmão, é permanecer queimando. Como é difícil permanecer queimando com tantas coisas aí fora. São tantas as seduções, tantas as notícias ruins, os problemas que nos envolvem. É tanta gente que ao invés de contribuir só atrapalha. Como é difícil manter a fé e o coração queimando diante de tudo isso. Nós vamos ficando mecanizados, a gente entra e sai, vai só adorando, vai levantando a mão, vai dando glória, mas a gente já não sente mais, a gente já não chora, não queima mais. Zacarias era sacerdote, alguém que deveria queimar muito mais do que qualquer outro. Aleluia! Zacarias era o exemplo. Era ele quem deveria estar ali, chorando, queimando. Era ele quem deveria ser exemplo a Maria. Mas ele está dentro do templo, olhando para o anjo, recebendo uma visitação, uma revelação detalhada. O anjo só não disse: sua mulher vai engravidar. Ele deu detalhes, pastor. Ele disse como seria. E alguém olha para o anjo e diz: tá, mas como é que vai ser esse negócio? Eu sou velho. E sabe o que o anjo vai dizer para ele? Porque você duvidou, você vai ficar mudo, e você só vai falar quando o milagre acontecer. Mas sabe o que acontece com quem crê, missionária? Ana creu, pastor, e a Bíblia diz que ela fez um cântico a Deus. Porque quem crê adora independente de ter gerado. Quem crê glorifica independente de ter gerado. Há cânticos na sua boca nessa manhã. Será que você pode adorar ao Senhor? Será que você pode bendizer o nome dEle, independente de você já estar gerando a sua promessa ou não? Independente do seu útero já estar gerando ou não? Ou você está esperando algo acontecer? Ou você está esperando o milagre chegar para você adorar? Olha que interessante. Maria não viu. E sabe o que é mais lindo nisso? Ela estava correndo riscos, pastor Júnior. Nós estamos falando de uma menina que o anjo disse que ela vai engravidar. Ela não é casada. Ela nunca havia se deitado com homem nenhum. Ela poderia ser morta, apedrejada, mas ela adora. Ela glorifica e faz cânticos a Deus. Ela não está preocupada como vai ser, o que vai acontecer, ela só quer adorar. Qual será a nossa motivação intencional nessa manhã? Aleluia. Qual é a nossa real motivação? Porque ontem eu estava pregando, irmãos, e essa semana me preparando para o evento de ontem, o Senhor falava ao meu coração: obediência, Viviane, com entendimento. Aleluia. Eu disse: Deus, entendimento, obediência com entendimento, como é que é isso? Ele disse: veja o jovem rico. Senhor, o que é necessário para entrar no reino do céu? Jesus pergunta: você já conhece os 10 mandamentos? Ele diz: conheço tudo, faço tudo, é só isso? Já estou bom. Aí Jesus vira para ele e diz: então para você só te falta uma coisa. Era meu sonho Jesus falar para mim: só falta uma coisa. Para mim falta muitas. Então para você só te falta uma coisa. Ele deve ter pensado: pronto, é só mais um jejum, é só mais uma oferta, alguma coisa. E aí Jesus diz: pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres, e aí então você me segue. Meu Deus. Aí ele ficou chateado, ficou triste. Acabou tudo dele.
João capítulo 2 vai falar sobre o maior milagre, o primeiro milagre de Jesus dentro de um casamento. Que Maria entra na frente e diz: acabou o vinho. Ele diz: não é chegada a minha hora. Ela olha para todo mundo e faz assim: tudo que ele mandar vocês façam. Eita Deus! E aí o Senhor falou no meu coração: só tem tudo de mim aquele que já entregou tudo primeiro. É por isso que o jovem rico não quis dar, porque o Senhor sabia que ele estava apegado àquilo. Deus nunca quis o nosso dinheiro, irmão. Ele só quer o nosso coração. E quando ele tem, eu não preciso dar, ele não precisa pedir, Débora, eu mesma solto. Se eu estou segurando, é porque ele ainda não tem tudo de mim. Eu preciso soltar. O que você está segurando hoje? Qual é o tudo de Deus que você ainda não conseguiu entregar? Nós estamos numa manhã como essa para adorar, para cear com Deus, para agradecer pelo maior milagre, pela maior manifestação de amor já conhecida na face dessa terra. Que é alguém que se esvaziou de tudo que era, abriu mão de tudo que tinha, soltou todo o seu senhorio, o seu poder, a sua graça, para se fazer maldito, para que eu e você hoje pudesse ser chamado filho de Deus. E às vezes nós ficamos apegados a pequenas coisas, segurando pequenas coisas. Para você só te falta uma coisa: vende tudo e vem. Ele não soltou, não entendeu. Não adianta estarmos dentro da igreja, irmãos, não adianta louvarmos, adorar, pregar, se nós não estamos entendendo a nossa real motivação. Para quem e por que estamos fazendo? Para quem e por que você está fazendo? Nós vamos ser medidos, não é pelo que a gente faz, é pela motivação pela qual eu fiz. Meu Deus! É ruim, irmão. Porque o que eu faço todo mundo vê, mas a motivação só tem um. E aí onde é perigoso? Porque ele me põe na balança, ele me vê por dentro, como o salmista disse em 119: eu te conheço. Eu conheço quando você deita, quando você levanta. Eu sei as palavras que vão sair da tua boca antes mesmo de você falar. Eu sei a motivação e a real intenção do seu coração. Quando Deus nos vira do avesso, irmão, não tem como a gente fingir. Aí sabe o que Deus espera de nós? Aquilo que aconteceu quando sobe o publicano e o fariseu para orar no templo. O publicano está como? Senhor, te dou graça, porque eu não sou igual a esse pessoal aí, esses perturbados. Te dou graça porque olha para mim, Senhor, estou dizimando, ofertando, estou na igreja, estou crente. Quanto o publicano, a Bíblia diz que ele não conseguia levantar os seus olhos, tamanha vergonha. E ele dizia: eu não consigo te olhar, porque eu sou miserável, eu preciso de ti. Um pecador que tem entendimento do seu pecado. O que nós estamos fazendo aqui hoje é lembrando o maior sacrifício que já teve. No entanto, se você não entender, irmão, é só mais um pedaço de pão e mais um cálice. Você vai sair daqui da mesma forma. Maria disse para aqueles homens: fazei tudo que ele mandar. A mesma Maria que lá atrás recebeu a visitação do anjo, e o anjo falou para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e você vai dar à luz. A mesma Maria, a que fez tudo lá atrás, continuava fazendo tudo aqui na frente. Não adianta a gente ter feito tudo em algum momento da vida e hoje a gente está dando só pedaços, frações. A salvação é de graça, irmãos, mas o reino vai te custar tudo. Vai ter que ser tudo. Eu queria convidar você para orar. Eu queria que você se colocasse de pé. Porque nós vamos buscar a Deus. Aleluia! Santo Deus! Romanos capítulo 12, verso 2 vai dizer que nós precisamos
ter uma mente renovada em Cristo. A renovação da mente é que nos faz viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Existem níveis da vontade de Deus. Existem níveis de fé. E nunca cessa, nunca há fim para aquele que tem fome e sede de justiça. Deus sempre tem mais. E eu quero te convidar, você, antes de nós ouvirmos a palavra, antes de você cear, você fazer uma reflexão de 1 minuto aí. Fala: Senhor, eu estou aqui. Talvez eu esteja como Zacarias, entrando, saindo no templo, adorando, levantando a mão. São só padrões de comportamento. Mas a verdadeira adoração, ela exala. É como rios de água. Ela flui. E quem está perto é alcançado, é tocado. Quem está perto também é envolvido por isso. Ninguém que era cheio do Espírito Santo ficava só para ele, não. Aquilo era derramado. É como a adoração daquela mulher, quando ela joga o nardo nos pés de Jesus. Aquele cheiro exala e todo mundo sabe que ela adorou. O Senhor está nos convidando para uma adoração hoje, extravagante, inteira. Se lança na presença dEle, querido. Se joga. Diga: Senhor, eu estou aqui nessa manhã. Eu não quero pensar nas minhas tarefas, eu não quero pensar nos meus problemas. Eu quero estar aqui por inteira. Eu quero estar por inteiro. Eu quero, Senhor, ser de verdade. O puro nardo, a adoração sincera, meu Deus. Pai, nós viemos aqui nessa manhã com o propósito de te adorar. Senhor, como é bom estar na tua casa, como é bom ouvir a tua voz. Senhor, eu sei que o Senhor tem falado conosco de tantas formas. Tem nos trazido, Senhor, a reflexão sobre a real adoração, motivação da qual nós temos caminhado. O que de fato, meu Deus, o nosso coração tem refletido nos nossos atos, na nossa vida, no nosso comportamento. Senhor, eu sei que o Senhor é bom e que a tua misericórdia, ela se estende todos os dias, inclusive hoje. Eu te peço, Pai, no nome de Jesus, sonda e esquadrinha o nosso coração. Se houver alguma coisa, meu Deus, que precisa ser arrancado, arranque. Se tiver alguma coisa, meu Pai, que ainda nos faça entristecer o teu Espírito Santo, nos ajuda. Senhor, cura o nosso coração de dentro para fora. Lava, Senhor, as nossas vestes. Purifica, meu Deus, em nome de Jesus, o nosso coração, para que a gente possa entrar na tua presença, nos assentarmos à mesa, participarmos da ceia, Senhor, com o coração limpo, com as mãos limpas. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tira todo o mecanismo automático. Nos eleva, Senhor, a um nível de adoração mais profundo. Revela-te a nós, Senhor, assim como tu fizeste com Zacarias e Maria. Nos dá diretrizes, Senhor, nos organiza, nos direciona, nos mostra qual é a tua boa, agradável e perfeita vontade. É o que nós queremos, é o que nós precisamos, Pai, é o que nós te pedimos nessa manhã. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Diga: graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, o que nos protege não é essas paredes. Não pense você que o que protegia Noé era a arca. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6 que Noé obedecia a Deus em tudo. O que protegia Noé era a obediência. E ofertar e dizimar a Deus também faz parte da obediência. Não retenhas a sua semente. Lança no solo, irmão. O pão você come, a semente você semeia. Tem muita gente passando necessidade porque come semente. Irmãos, o que Deus te deu, devolva a Ele, mas devolva em amor. Eu já ouvi algumas pessoas dizer: eu vou pagar o dízimo. Você não paga não, irmãos. Você nunca vai pagar nada que Ele te dá.
você devolve. E devolve grato, devolve feliz. Um dia alguém falou assim para mim: pastora, mas você dá também porque você tem. Eu disse: não, amada, eu tenho porque eu dou, é diferente. Eu dei inclusive quando eu não tinha. O Senhor tem olhado para os nossos corações. E Ele tem nos enxergado de dentro para fora, irmão. Não adianta a gente fingir que é crente, que obedece. Ele sabe se a gente é de verdade. Então seja grato a Deus. Entrega a Ele o que é dele de direito. Ele disse: dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. O que é teu, irmão, mas o que é dele não retenha. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Então nós vamos ofertar. Eu vou orar por você, para que o Senhor venha multiplicar a sua semente. A Bíblia diz que há 30, 60 e 100 por 1. Eu vivo isso, irmãos. Eu vivo isso. Deus, Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Tem dias que a gente olha, eu e o pastor Ricardo, a gente ora e o coração está esmagado. Mas o Senhor, Ele vem sempre com socorro, bem presente na hora da angústia. Um pai que cuida, um pai que zela. Você não é órfão, não. Apresenta diante dele as tuas petições. Em sinceridade e amor, deixa que o resto Ele faz. Amém? Pai, nós queremos dar-te graça pelos ofertantes e dizimistas dessa manhã. Queremos agradecer ao Senhor pelos semeadores, pessoas que têm, Senhor, lançado sua semente nesse ministério. Pai, eu te dou graças, eu te agradeço de todo o meu coração, meu Deus, por essas portas estarem abertas. Quantas pessoas, meu Deus, o Senhor tem abençoado, curado por intermédio desse ministério, e eu te agradeço por isso. Eu te peço, Pai, aqui, aqueles que têm entendido, que têm obedecido com entendimento a sua palavra, ofertado, entregue, Senhor, a sua semente, que o Senhor possa multiplicar de forma sobrenatural. A bênção seja recalcada, sacudida e transbordante. Que o Senhor faça, Senhor, escancarada as janelas dos céus, que os seus filhos não tenham que ficar correndo atrás da bênção, mas que ela é que tenha que os alcançá-los. Eu creio, Deus, num Deus de promessa. Eu creio num Deus dono do ouro e da prata. Eu creio num Pai que cuida e que zela pelos seus filhos. Mas eu também sei, Pai, que nós também precisamos confiar. Assim como um bebê confia no seu pai, nós também temos que confiar em Ti, no Teu cuidado. Nos ajuda a confiar, Senhor, para que a gente possa permanecer obedecendo, entregando ao Senhor o nosso melhor. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, se houver alguém desempregado, Senhor, abra as portas. Se tiver aqui, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, alguém que precisa de uma cura, que receba agora, em nome de Jesus. Senhor, se houver alguém aqui que precisa da salvação de um ente querido, que agora o Senhor possa dar ordem aos teus anjos, porque só o Senhor pode convencer o pecador de todo pecado. Pai, em nome de Jesus, restaura as casas, as famílias, muda o cenário. Eu te peço, Senhor, levanta do monturo, restaura mesmo, meu Pai, as famílias aqui representadas, todas as famílias desse ministério, cada obreiro, Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos possam viver, Pai, receber a bênção dobrada, recalcada, eu te peço, sacudida e transbordante, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você se coloque de pé, igreja, aplaude ao Senhor mais uma vez. Vamos receber a missionária Ruth, amém? Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Amém. Vamos orar? Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Santíssimo Deus, querido Pai, estamos na Tua casa com o propósito de Te adorar, de aprender da Tua palavra, que possamos sair daqui, ó Pai, edificados, abençoados, nutridos pela Tua palavra, tocados pelo Teu Espírito e mais parecidos com Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11. Enquanto você localiza o texto, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta manhã, conhecendo esta igreja, essa bela igreja, conhecendo o pastor desta igreja. Já conhecia
a nossa amada pastora, conheci ela no retiro de mulheres e estou feliz por estar aqui com meu esposo. Todos os dias nós temos inúmeros desafios e o desafio nosso de cada dia, o Senhor nos dá, assim como Ele também dá o pão, para que nós possamos permanecer firmados na sua promessa, na sua palavra. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 11, quem encontrou, diga amém. Apenas esse versículo que diz assim: ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Você pode sentar glorificando o nome do Senhor Jesus? Queridos, eu vi que o cartaz foi feito e estão trabalhando, vocês estão tratando acerca da vida deste homem, Obed-edom. É um homem que tem muito a nos ensinar. Então, nesta manhã, você veio a este culto matinal para receber uma palavra de Deus. Eu sei que essa palavra não voltará vazia e eu quero convidá-lo a sair daqui dirigido sobre essa palavra. Por que eu estava falando do desafio diário? Hoje pela manhã cedo eu acordei, comprei as passagens de volta, minha e do meu esposo, para Santa Catarina. E aí chegou ali a notificação para mim. Foi debitado o valor das 2 passagens, mas só uma foi emitida. Então todo dia nós temos desafios. Não sei qual o desafio que você enfrentou hoje para chegar até aqui. Mas uma coisa eu sei, você não voltará daqui dispensado de mãos vazias. O Senhor te entregará a parte que lhe cabe para que você saia daqui vivendo uma semana abençoada na presença dEle, em nome de Jesus. Com base no texto que lemos, eu quero convidar você nesta manhã a valorizar a presença. Olha só. Às vezes a gente recebe uma visita e não valorizamos a presença dessa pessoa. Eu estava olhando, essa semana eu recebi a visita do meu pai na minha casa, a primeira vez em 38 anos de idade que meu pai me visita fora do estado do Maranhão. O que aconteceu? Vira e mexe eu olhava, ele estava sentado na sala e os meus filhos tinham um ido fazer alguma coisa, outro trabalho, outro para a escola, mas eu olhava e dizia: Senhor, se meus filhos tivessem a noção que eu tenho de valorizar a presença do meu pai, eles não sairiam de perto dele nem um minuto nessa viagem. Às vezes nós estamos na igreja, não valorizamos a presença do Pai que está entre nós. Às vezes nós estamos na casa de alguém, não valorizamos esse momento. E tem momentos que são únicos na nossa vida. Nessa manhã, o Espírito de Deus nos convida a valorizar a sua presença, porque a presença dele é mais valiosa e mais preciosa do que bens, do que tesouros, do que riqueza, do que amigos. A presença dele é melhor do que tudo na nossa vida. Se nós olharmos para o capítulo 6 de 2 Samuel, nós vamos ver durante todo o capítulo atitudes de tolice e de sabedoria. A primeira pessoa que nós vemos em uma atitude de tolice é um homem por nome de Abinadab. Abinadab tem a arca do Senhor na sua casa por mais de 20 anos e não a valoriza. Irmãos, tem gente que tem 20 anos de igreja, mas nunca conheceu Jesus de verdade. Porque quem conhece Jesus de verdade permanece. Quem conhece Jesus de verdade não sai porque alguém feriu, machucou, disse isso, disse aquilo, não permanece. O segredo de Deus no Salmo 1 é revelado quando ele diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores. Ele vai citando várias coisas. Aí ele diz: porque esse homem é como árvore plantada. Irmão, uma árvore plantada, ela tem raiz, ela não fica saindo por aí. Aqui eu não dei fruto, vou dar fruto ali. Não, ela dá fruto onde Deus lhe chamou para dar. Aleluia! Quem é plantado por Deus, frutifica. Quem é plantado por Deus, ele frutifica, ele floresce, ele faz aquilo que Deus o chamou para fazer. E aí eu olho para Abinadab, 20 anos, a arca do Senhor na sua casa. Eu imagino esse homem amanhecendo um dia, passando, ele fazia de conta que era só mais um objeto. E a arca, ela representava a presença de Deus no meio do seu povo. Hoje, mas não, claro, nós não precisamos mais da arca, nós já temos a presença de Deus. Aqui é algo simbólico, mas naquela época, este símbolo, esta arca, representava algo tão poderoso que trazia um senso de responsabilidade. Abinadab não valorizou a presença e perdeu, porque quem não valoriza, perde. Quem não valoriza, ele não vai por muito tempo ter aquilo que ele tanto rejeita e tanto despreza. Em segundo lugar, eu olho para a vida de Davi. Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas nesse momento ele agiu com tolice.
Porque ele quis transportar a arca da sua maneira, imitando os filisteus. O carro era novo, mas não era aquela maneira que Deus gostaria que a sua presença fosse carregada, fosse transportada. Havia uma forma correta de transportar a presença de Deus. Assim também tem gente que acha que porque ele está na igreja já é suficiente. Ele é como se ele batesse um ponto do trabalho. Estou lá, me viro, está tudo certo. Irmão, não é assim. As coisas com Deus são feitas com ordem, decência e seriedade. Não se transporta a arca de Deus de qualquer maneira. Não se carrega a presença de Deus de qualquer forma. Até porque onde você chega, alguém olha e diz: nossa, você não é crente. Uma pensa uma coisa que eu vejo hoje muito acontecer. Alguém está na igreja hoje, amanhã ele está no carnaval. Está na igreja hoje, amanhã ele está no funk. Está na igreja hoje, amanhã ele está na festa junina. Nunca cria raízes. Como é que o mundo vai ver Jesus na vida de quem não enraiza? Davi agiu naquele momento com tolice. E aí, irmão, o resultado foi uma tragédia. Mas eu também vejo um homem chamado Uzá. Uzá acha que porque ele é responsável por transportar a arca, ele pode tocar nela de qualquer maneira. A Bíblia diz que a arca ia caindo do carro de bois, ele foi colocar a mão e Deus o matou. E sabe o que eu aprendo com esse homem? Cuidado antes de tocar na vida de pessoas que Deus está tratando de forma indevida. Cuidado antes de julgar alguém que você não conhece. Você acha que conhece, mas não conhece. Cuidado antes de achar que porque você tem um cargo na igreja ou você está fazendo algo para Deus, você pode fazer de qualquer maneira porque Deus recebe. Eu vejo pessoas hoje, em alguns lugares, regendo vocal, ou até mesmo cantando. Elas não demonstram que se prepararam em casa. Elas não só chegam demonstrando que não se prepararam, como elas dizem: irmã, não sei cantar não, mas para Jesus ele recebe. Irmã, não sei não, eu só sei adorar. Pois é, irmão, mas tem gente que nem para adorar não está sabendo. Porque a adoração de algumas pessoas é motivada pelo pregador, pelo cantor. Segura na mão do irmão, mexe com o irmão, mete o dedo na cara do irmão. Já viram isso? Fala pro irmão: se tu não adorar, sai de perto de mim, irmão, isso é bobagem. O nosso culto é racional e nós não estamos aqui para adorar a Ele pelo que Ele vai fazer essa semana. Nós estamos aqui para adorar a Ele por quem Ele é, porque Ele é suficiente na nossa vida. Também vejo uma mulher agindo de forma tola. O nome dela é Mical. Mical é casada com o rei. E quando ele consegue finalmente levar a arca do Senhor de volta para casa, para sua terra, aquela mulher vai escarnecer dele pela forma como ele está adorando. E a Bíblia diz que imediatamente Deus fez com que ela se tornasse estéril. Tem gente que não gera, mas ataca quem está gerando. Tem gente que não adora, mas ataca quem está adorando. Para que isso? Irmão, quem muito foi perdoado, muito ama. Quem muito ama, muito demonstra. Você vê quando o marido ama a esposa, quando ele a trata com carinho, com amor. Pois é, então você tem que compreender que às vezes para você é normal, é natural. Olha aí como ele me ama, obrigada. Para você pode ser natural. Levantar a mão e adorar, e para você está tudo bem. Mas para alguém, irmão, ele não se contenta apenas em levantar a mão para adorar. Ele sabe de onde Deus o tirou. Aí o que ele faz? Ele dá o melhor glória, ele dá o melhor aleluia, ele se coloca de pé, ele bate palma, ele faz o culto da maneira como ele externa a sua gratidão. Porque quanto mais gratos nós somos, mais nós demonstramos. Mical disse: é meu marido. Deixa eu rir dele só um pouquinho. Ei, irmão, a gente tem que tomar tanto cuidado, que a gente nunca sabe o que está se passando na vida do outro. A gente nunca sabe como que o outro está. Nós nunca saberemos desse lado da eternidade. É o que ela falou aqui sobre a motivação do coração. Irmão, motivação é terra que só Deus pisa. Porque só Deus conhece o coração. Aí tem gente que adora, irmão, para mostrar. Tem gente que canta para aparecer. Tem gente que dizima para que todo mundo veja que ele é dizimista. E Deus, ele só aceita a adoração. Deus só aceita o culto. Deus só aceita o serviço se for de forma voluntária e não para impressionar pessoas, mas para agradar a Ele, que é o dono da igreja. Agora, num capítulo, irmão, de tantas atitudes de tolice, nós encontramos um homem com uma atitude de sabedoria. E este homem fez toda a diferença. O nome dele é Obed-Edom. E qual foi a atitude dele? Valorizar a presença de Deus. E quem valoriza a presença de Deus é abençoado por Deus, é recompensado por Deus, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Tem gente que pensa que porque está plantando tanto tempo, a terra é seca, não está dando nada, não está produzindo nada, acha que essa pessoa não merece mais, não vou mais fazer nada por ela, porque não dá fruto. Pois é, só que quem sabe o tempo certo de alguém florescer e frutificar é o Senhor, que é o dono da obra. Então, se você está orando há 10 anos pela salvação do seu marido, não desista agora. Deus vai salvá-lo e você vai contar o testemunho da salvação da sua casa.
Se você está orando pelo seu filho e cada vez mais parece que ele se torna desobediente, não deixe de orar por ele. Continue orando, porque Deus irá entrar com restauração dentro da sua casa. Você só precisa crer que Deus ainda opera milagre, que Deus ainda muda sorte, que Deus ainda levanta o caído. E o que Obed-Edom fez? Valorizou a presença de Deus. Sabedoria. Sabedoria para zelar pela presença de Deus. É uma coisa que muitos de nós não temos mais. Essa sabedoria. Nós não valorizamos mais. Às vezes a gente vem à igreja, irmão, porque é o começo da semana, a gente quer entregar as primícias da semana a Deus, mas a gente não tem mais essa atitude de dizer, eu vou lá porque eu sei que Deus vai me dar força para eu enfrentar mais uma semana na presença dele, e essa semana que eu não sei como vai ser, ela vai ser vitoriosa em nome de Jesus, para a minha vida e para a minha casa. Parece que a gente não tem mais sabedoria para pedir, a gente quer só decretar coisas. Eu decreto que amanhã minha despensa vai estar cheia, mas não trabalhou, como é que vai acontecer? Aí eu decreto que Deus vai fazer alguém... Não, eu já vi gente falando isso, que Deus vai permitir que um rico perca dinheiro que é para me achar. Vocês já ouviram alguém falando isso? Eu ouvi essa semana uma pessoa dizendo, não, porque fulano podia perder que era para me encontrar, porque quando Deus quer, Deus, irmãos, a gente fica às vezes usando a Bíblia de forma distorcida para agradar ou inflar o nosso ego, e Deus não está preocupado em agradar a gente carnal. Deus está querendo levantar uma geração que vive para a sua glória e o adora além das circunstâncias. A arca da aliança era o símbolo da presença de Deus e da aliança de Deus com Israel, e sua presença trazia bênção, mas também ela exigia reverência e santidade, coisa que muitos de nós mais não temos, é reverência com a presença de Deus e buscar viver uma vida santificada. Às vezes eu digo, gente, nós precisamos imitar Cristo. Aí alguém diz, não, mas Jesus era Jesus, eu não sou igual, eu não sou Jesus para suportar esse irmão, né, barraqueiro. É difícil, eu sei. Aí alguém diz assim, eu não sou Jesus para sair por aí perdoando todo mundo, eu não sou Jesus para sair por aí abençoando quem me amaldiçoa. Só que Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então se você quer chegar ao céu, é necessário imitar a Cristo. O que Cristo fez? Deu sua vida por um monte de gente ruim igual nós. Aleluia. Ai, mas eu sou muita gente boa, só não tem nossa, não, mas não. Todos nós temos uma carne velha que todo dia a gente tem que matar ela, sim ou não? Ou você mata essa carne, ou você sai por aí, irmão, mandando um monte de gente para o inferno. Aí eu lhe pergunto, como mandar gente para o inferno se você não comprou um terreno lá, né? Mas tem gente que é assim, amaldiçoa as pessoas, não abençoa as pessoas. E eu vejo a arca do Senhor na casa de Abinadab, 20 anos. E você vai olhar na Bíblia, procurar os feitos que aconteceram na casa desse homem, e você não encontra. Assim é também muita gente que está na igreja, 10, 20 anos, nunca mudou de vida. Continua mentiroso, continua intrigueiro, continua velhaco, compra e não paga, continua barraqueiro, continua contendeiro. Ele não demonstra fruto nem de novo nascimento para a sua vida e nem de novo nascimento para a vida de alguém, para que alguém olhe e diga, nossa, eu quero ser crente igual a esse irmão. Eita Deus! O que acontece? O cristianismo tem que transformar nossa vida. E na maioria das vezes a gente fica buscando transformação externa. Nossa, fulano. Eu já vi muita gente dizendo isso. Inclusive ontem eu estava num evento em Minas. Irmãs, eu encontrei lá uma irmã tatuada do pescoço até os pés. Eu digo, meu Jesus, era competição, era irmã. E ela estava lá, irmão, era uma das que melhor adorava. Porque enquanto a gente olha por fora a capa, Jesus olha e vê aqui dentro. E ele entra onde ninguém entra, ele vai onde ninguém vai, ele sonda o que ninguém sonda, ele sabe o que ninguém sabe. E isso deve ser um consolo para a nossa vida, porque Jesus nos conhece. Se ele nos conhece, isso basta. Se ele nos conhece, é suficiente. A gente fica procurando transformação por fora. Aí por causa disso, muita gente tá, irmão, aqui dentro é podre, mas por fora é um sepulcro caiado, bem pintadinho. Se veste como crente, não usa maquiagem, não rapa o sovaco, ele não faz nada, né? Não corta nem as pontinhas duplas do cabelo, é igual a pastora Nadir. Não, olha, você não pode fazer isso, você vai para o inferno. Ela fica visitando o inferno toda semana, trazendo novidade de lá, para mandar os crentes, né, ir para lá. Ah não, se pintou a unha vai para o inferno, se fez isso vai para o inferno. Irmãos, a nossa vida não é pautada, não é dirigida pela vaidade do exterior. Mas a Bíblia diz que tudo na nossa vida é vaidade. Então quem está vivendo uma vida em um nível de santidade não deve julgar o outro que para ele não é tão santo. Deve antes mostrar a sua santidade superior a daquele irmão, orando por ele para que Deus visite a vida do outro, assim como visitou a sua também. Já viram, gente? A vida toda na igreja nunca amadurece. Continua agindo como ímpio, é infiel nos seus acordos. Ele mente, deturpa.
Ele se anda na vida dos outros. Ele fica querendo a todo custo derrubar quem Deus está levantando. E eu aprendo que estar na igreja não é o mesmo que estar em Cristo. Uma vez eu vi um pastor pregando num evento, numa faculdade. Irmãos, aquilo foi muito sério. A partir daquele dia, eu assisti isso pelo YouTube. O nome da mensagem é Pregação Chocante de Paul Washer. Ele estava pregando numa faculdade e ele disse: daqui a 50 anos, metade do povo que está aqui estará no inferno. Eu achei aquilo muito forte. E a partir dali eu comecei a analisar a minha vida. Será que eu estou vivendo uma vida que agrada a Deus? Porque uma coisa é a gente carnal, que não vai com a minha cara, que me ataca, que me critica, que me julga. Mas outra coisa é a minha caminhada estar agradando a Deus de uma forma tal que as pessoas veem Jesus na minha vida, mais do que o ímpio procura defeito para tentar me parar, ou me julgar, ou me caluniar. Eu sei, irmão, que ninguém vai agradar a todo mundo, mas nós precisamos buscar agradar a Ele. E se nós agradamos a Ele, a gente desagrada um monte de gente. Porque tem gente que só quer encontrar um defeito em você para lhe expor, para tentar entulhar teu caminho, para tentar apagar a tua luz. Mas nessa manhã o Espírito de Deus está aqui dizendo: se você estiver em mim, você é mais que vencedor na minha presença. Ninguém te sufoca. Tem muita gente, 10, 20, 30 anos de crente, não vive milagre. É uma terra que não produz. É uma árvore que não dá fruto. E quem não dá fruto está com o fruto do outro. Meu Deus. Não vive milagre porque estão na igreja e já se familiarizaram tanto com o sagrado que estão sendo negligentes. Negligente na sua forma de adorar, negligente na sua forma de ofertar, negligente na sua forma de servir. E eu aprendo aqui, irmão, que a presença de Deus é algo tão extraordinário que não podemos normalizar. A presença de Deus é algo tão extraordinário que não dá pra gente achar que é comum. Ah, não, a presença de Deus está aqui. Agora eu posso fazer do jeito que eu quero, porque afinal de contas a presença de Deus está aqui. Ele não vai sair de mim, ele não vai voltar atrás na promessa. Então eu vou viver da forma como eu quiser. Daqui a pouco eu me arrependo. Irmão, isso não é cristianismo. Cristianismo é: negue-se a si mesmo, toma sua cruz, siga Jesus, abra mão do seu pecado, abra mão do seu embaraço e corre a tua carreira olhando somente para Ele. Aleluia. Irmão, em Jesus tudo começa e em Jesus tudo encerra. É por causa dele que nós estamos aqui. É por causa dele que nós não paramos. É por causa dele que nós estamos de pé. Aí tem gente, irmão, que nunca fez nada por Jesus. Aí fica cantando: é por causa dele eu estou gastando a minha vida. Que gastando o quê? Não vai num culto de ensino, não cai numa escola dominical, não está pronto para servir, nunca está pronto para evangelizar, nunca se dispõe a limpar uma igreja. Eu estou gastando a minha vida. Irmão, a gente mente tanto quando canta que a misericórdia de Deus é tão grande que se não fosse, nós não estaríamos mais aqui. É forte. A gente fica com Jesus, a minha alma deseja estar no jardim em constante oração. Isso aqui é ainda da Assembleia de Deus, da Arpa Cristã. Só que não ora nem 10 minutos. Passa 24 horas do dia. 8 está dormindo, 8 está trabalhando, o resto é na Netflix, no WhatsApp, no Instagram. Aí fica dizendo que gosta de estar no jardim da oração com Jesus. Oh, mentira. Tem um zumbido aqui atrás, meu filho. Desliga, porque senão eu vou ficar aqui agoniada agora. Escute, nós precisamos estar disponíveis para viver aquilo que nós cantamos, porque Deus leva a sério as coisas que a gente fala. Então, guarde isso no coração. A presença de Deus é algo extraordinário e não dá para normalizar. Viver com a arca na sua casa e não experimentar transformação espiritual, ou você não tem a arca, ou você verdadeiramente nunca nasceu de novo e nunca encontrou a Cristo de verdade. Deus nos alerta hoje, irmão, sobre o perigo de nos acostumarmos com as coisas de Deus sem dar o devido valor. Valorize. Valorize a sua igreja, valorize esse culto, valorize seus líderes, valorize o trabalho que Deus lhe deu, valorize a família que Deus lhe deu, porque Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Então, não cante com negligência, não congregue de qualquer maneira, não oferte de qualquer maneira, venha com alegria. Eu estive em Portugal esse mês, no começo do mês. A primeira igreja que eu fui foi uma igreja angolana. Irmãos, eles vão ofertar assim, ó, dançando, de um lado para o outro. E ele não volta com pressa não, irmão. Eles abraçam o irmão, aí ele já cai logo arrebatado. Eu fiquei olhando aquilo, achei engraçado. E tem gente que vem para a igreja, e eu conheço uma irmã, que ela vai ofertar assim, ela vai com o dinheiro aqui na mão e ela vai assim, ó. Para todo mundo ver que ela está levando o dinheiro na mão. Chega lá, ela coloca. Já viram aquele povo, irmão, que não tem oferta na mão, mas a salva passa e ele faz de conta que vai ofertar? Querendo impressionar 0 pessoas que se preocupam com a vida dele. Porque quem nos conhece de verdade é o Senhor. E se você está fazendo algo apenas para impressionar pessoas, não faça. Porque nessa manhã o Espírito Santo de Deus está aqui dizendo: não faça com negligência, porque a minha presença muda a vida de quem valoriza a minha santidade. Aleluia! Ter a presença de Deus não é suficiente, muito obrigado, se você não vive em comunhão com Ele.
É preciso viver em comunhão. Tem gente que não consegue olhar na cara do irmão, mas diz que vai morar no céu com esse mesmo irmão. E tem um negócio estranho. Você não perdoa, você ser intrigado, você congrega de qualquer maneira, você critica todo mundo, irmão, porque tem gente que faz crítica construtiva. Você olha a vida dele, nunca construiu nada, mas ele quer criticar e fazer uma crítica construtiva à vida do outro. Irmão, nessa manhã o Senhor está aqui falando que estar à mesa com Ele é algo muito importante. Mas mais importante do que cear é ter uma vida verdadeiramente transformada de dentro para fora por Ele. Porque assim, irmão, o fruto Ele vai acompanhar. Pelo fruto nós conhecemos a árvore. Então como é que você trata a presença de Deus na sua vida? 20 anos, nada de extraordinário aconteceu na casa de Abinadab. A motivação agora de Davi é buscar a arca do Senhor e levar ela para Jerusalém. A motivação era correta, mas a atitude foi errada. Ô irmão, olhe para cá, isso é tão sério que a gente nunca pode normalizar isso. A minha motivação de servir na igreja é ótima, né? Mas se a atitude for errada, se a atitude de servir for para ser visto pelas pessoas, Deus não aceita. Porque Ele é santo em toda a sua maneira de viver. Então o que acontece? A Bíblia diz que Uzá morreu por tocar indevidamente na arca. Eu aprendo aqui que não se carrega a presença de Deus de qualquer forma. Cante direito, sirva com excelência, dê o seu melhor. Porque alguém pode não estar reconhecendo, e lugar de ser reconhecido não é na igreja. O que a Bíblia diz? Jesus diz, quem quer ser o maior, seja aquele que serve. Então se você tem que servir para ser grande, você precisa entender que na igreja, para Deus, o que acha que é grande ou o que sabe que é pequeno, eles são tudo a mesma coisa diante dos olhos de Deus. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Pode ser mais rico, pode ser mais pobre, pode ser mais bonito, pode ser mais feio. Essa questão de beleza e feiura é relativo. Porque você vê gente extremamente feia casada e gente extremamente bonita solteiro. Então isso aí é algo que dá para passar. Mas então olhe para cá. O que você tem feito para Deus? Quantas vidas você já ganhou para Jesus esse ano? Porque tem gente que não ganha ninguém de lá para cá. Mas pega um monte daqui para lá e joga fora. E quando alguém sai e diz assim, é porque Jesus está limpando a casa, fulano era difícil. Irmão, se for mandar embora daqui, os difíceis não fica um. Aí vou mandar só os difíceis embora, a igreja fica vazia. Por quê? Porque todos nós somos difíceis em uma área. Todos nós temos uma deficiência. Todos nós precisamos agradar a Deus de uma maneira melhorada. Viver para a glória de Deus, irmão, não é fácil. E aí alguém hoje promete um evangelho de facilidade. Vem para Jesus que tudo vai mudar. Vai mudar. Porque o eu vai morrer, tua carnalidade vai morrer, tu vai ter que carregar tua cruz sem reclamar, viu, Christian? É por isso que o seu marido não pode reclamar de você, porque você pode ser até a cruz que ele está carregando, né, irmão? Se bem que não é isso. A cruz é o mundo, a cruz é a carnalidade, a cruz é tudo aquilo que tenta nos impedir de caminhar com Cristo. Você vai pegar essa cruz, vai renunciar à sua vontade, vai seguir após Ele e vai dizer, e Ele naquele dia vai dizer, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, agora sobre o muito eu te colocarei. Só que só vai receber da mão dele a vitória, irmão, quem se posicionar aqui na terra. Esse negócio de viver de qualquer maneira para Deus não dá certo. Então hoje é uma manhã de você ajustar. É uma manhã em que o Espírito de Deus está aqui neste lugar. Estamos em um pequeno número, mas onde estão 2 ou 3 pessoas reunidas, o nome dele, a presença dele é real. Deus está aqui confrontando alguém, dizendo, eu quero que você melhore para que a minha glória seja derramada sobre a sua vida. Uzá morreu, assustado com o que aconteceu. Davi vai deixar a arca na primeira casa que ele encontra. Aí entra na história este homem, Obed-edom. Obed significa servo. No hebraico é o mesmo que escravo. E Edom significa que este homem era descendente dos edomitas, que eram descendentes de Esaú. Este povo era inimigo de Israel, era inimigo do povo de Deus. E como se não bastasse, a Bíblia diz que ele era de Gate, que é a mesma terra de um dos maiores inimigos de Israel, Golias. Estou falando de alguém, irmãos, rejeitado pela sociedade, humilhado pelos chamados servos de Deus, porque está cheio de servo de Deus humilhando os outros por aí, né? Obed-edom. Ele era desprezado, tinha uma esposa estéril, os seus animais eram estéreis, sua terra não produzia. Era um homem que vivia uma vida desgraçada, até a presença de Deus chegar na sua casa. Porque quando a presença de Deus chega num lugar, esse lugar é transformado. A sequidão, ela se transforma em terra fértil para a glória do nome de Deus. Eu aprendo com Obed-edom, olhe para cá, que a arca de Deus sempre vai achar o endereço certo.
Oh, aleluia. Porque tem gente que pensa que Deus cai. Ai, fulano ali foi abençoado, caiu de paraquedas a bênção na vida dele. Não, irmão, foi Deus que decidiu abençoar. E quem Deus decidiu abençoar, abençoado está. Tem gente que não gera testemunho, mas acha que o testemunho do outro é mentiroso. A irmã aqui falando, dormir na rua. Olha o que Deus fez na minha vida. Pois é, o Deus que fez na vida dela, Ele pode fazer na vida de cada um de nós. É necessário apenas reconhecer que é dele, é por Ele, é para Ele todas as coisas. A obediência, eu aprendo com o Obed-Edom que a obediência é essencial para lidar com o sagrado. Davi percebeu que o transporte da arca tinha que ser conforme as instruções de Deus. Aí ele diz, vamos deixar a arca aqui, vamos se preparar para carregar a presença. Porque não se carrega a presença de qualquer maneira. Canta aí na igreja, sai lá fora e canta Marília Mendonça. Não tem presença aí não. Anda na igreja, é uma bênção. Fala, pastor, estou do teu lado. Chega lá fora, começa a falar mal dele. Tem presença de Deus aí não. Está na igreja, ele ama a esposa, trata bem a esposa. Chega em casa, ele hostiliza a esposa. Tem presença de Deus aí não. Onde a presença de Deus está, tem transformação. Aleluia. Onde a presença de Deus está, tem fruto. Agora a Bíblia diz que a arca do Senhor, em casa de Obed-Edom, abençoou tanto a vida dele. Mano, não foi 10 anos, não foi 3 anos, não, foi 3 meses. Porque o relógio de Deus não é igual ao nosso. O relógio de Deus trabalha com foco, com um olhar na eternidade. O nosso é com um olhar aqui mesmo nos nossos breves e passageiros anos. Aí tem gente que diz, nossa, Deus está abençoando tanto fulano. Irmão, você não tem noção do preço que fulano pagou para que seja abençoado por Deus. Ai, irmão, mas tem gente que Deus está abençoando e ele não abençoa ninguém. Deixa, irmão, que no tempo certo Deus julgará a causa dessa pessoa. O Obed-Edom honrou a presença de Deus. E quem honra a presença de Deus é abençoado por Deus. Quando honramos e valorizamos a presença de Deus, nós experimentamos a manifestação das suas bênçãos na nossa vida. É por isso que tem gente que tem pouco, mas é abençoado. E tem gente que vive na abundância e não muda de vida nunca. Continua sendo murmurador, continua sendo crítico, continua sendo ácido, áspero, porque não experimentou a presença de Deus. Quem experimenta a presença de Deus, irmão, é abençoado por Deus. Por causa da atitude correta de Obed-Edom, eu aprendo que a presença de Deus, ela traz santidade, ela transforma, ela enriquece, ela abençoa, não acrescenta dor. A presença de Deus sopra o nome, a presença de Deus levanta o caído, a presença de Deus ergue o necessitado, a presença de Deus leva-nos a lugares onde nós jamais imaginaríamos. A presença de Deus faz com que as pessoas vejam Ele na nossa vida. A presença de Deus transforma o nosso caráter, a presença de Deus transforma a nossa essência. A presença de Deus transforma o nosso passado trágico em um testemunho poderoso na sua presença. A presença dEle é tudo que nós precisamos nessa vida. Celebre a Ele, porque a presença dEle está na sua vida. 3 meses, a vida dele mudou por completo. E quero dizer para alguém, quer viver milagre, experimente valorizar aquilo que Deus te deu. Abinadab era israelita e não recebeu nada. Obed-Edom era um edomita, não era judeu, não era crente, mas recebeu vitória. Porque quem valoriza as coisas de Deus é abençoado por Deus. A bênção estava com o povo de Israel, mas a bênção de Deus está condicionada até hoje a uma coisa chamada obediência. Se não obedece, não tem bênção. Se não obedece, não tem vitória. Se não obedece, não tem milagre. Se não obedece, não experimenta mudança. Não adianta, tem que obedecer. O caminho é a obediência. Sabe o que Deus está falando com alguém nessa manhã? Pare de querer fazer o certo da maneira errada, porque Ele não recebe. Não cumpre o princípio, quer viver a promessa, quer ser abençoado, quer viver na mesma vida desgraçada. Não tem como. Deus é santo. Santo em toda a sua maneira de viver, santo no seu caráter. Suas promessas são santas, suas promessas são fiéis, suas promessas são verdadeiras. Então hoje eu quero chamar a atenção de alguém para você viver essa vida de responsabilidade na presença dele. Hoje, irmão, todo mundo quer ser crente do seu jeito. Existe igreja para todo tipo de gente e gosto. A igreja inclusiva, a igreja que abre mão. Ah, não, você pode vir do jeito que está e ficar do jeito que quer. Não, irmão, vida com Deus é renúncia. Vida com Deus é cruz. Existe esse negócio de que, porque agora eu vou vir para Jesus, eu vou viver deitado eternamente em berço esplêndido. Não, vida com Deus é serviço. Vida com Deus não é ociosidade. Porque ninguém que Deus encontrou na Bíblia estava desocupado, de cara para cima. Não, estava todo mundo trabalhando. O acordo de Deus, o segredo de Deus é com gente que trabalha, é com gente que se posiciona, é com gente que busca dar o seu melhor. Porque o foco é a glória de Deus. E se o foco é a glória de Deus, a gente faz melhor por causa dele. Aí hoje nós não precisamos mais da arca. Nós já temos a presença do Espírito Santo habitando em nós. Amém? Amém. Temos a presença dele. Mas eu fico imaginando quando Obed-Edom levantava, quando ele ia dormir, ele olhava para a arca e dizia, nossa, isso aqui mudou a minha vida de uma vez por todas, eu preciso agradecer.
A vida desse homem sentimental, espiritual, física estava derrotada. Mas quando a presença de Deus chegou, tudo mudou. Aleluia. É por isso que tem gente, irmão, que tinha aquele semblante carregado. Jesus entrou, ele passou a ser uma pessoa diferente. Até o semblante mudou. Porque Jesus transforma a vida e muda a história. Precisamos crer nisso. 3 meses. Um dia chegaram para buscar a arca. Imagina o desespero desse homem. E só que ele tem uma atitude de sabedoria. A primeira é valorizar a presença na sua casa. E a segunda é saber que quando a presença vai da sua casa, ele não deixa a presença ir só, ele quer ir junto com a presença. Ele diz para o rei: rei meu, a arca do Senhor vai contigo, mas eu irei junto da arca. Obed-edom valorizava tanto que ele se entregou por completo a estar para todo sempre diante daquilo que mudou sua vida. E aí eu não entendo, gente, irmão, que era uma derrota lá no mundo. Deus mudou a vida dele. Ele está na igreja, outra hora não está no mundo. Ele está na igreja, outra hora está em outra igreja. Não, essa igreja aqui não é boa para mim não, eu vou para outro lugar. Mas não tem igreja boa para gente ruim. O problema não é a igreja. Eu estive agora com uma pessoa, 5 anos no mesmo lugar, 7 igrejas por onde ela passou. Meu Deus. E o marido dela foi dizendo: não, ela saiu daquela porque não deram oportunidade. Não, ela saiu daquela ali porque ela queria cantar todo o culto, ninguém dava oportunidade. Ela queria reger o vocal ali, ela não gostava da pastora daquela ali. Aí foi falando, irmão, não, resumindo, não existe igreja boa para gente ruim, que não nasceu de novo, que não encontrou Jesus de verdade. Agora, irmão, você pode estar no lugar mais inóspito, mais difícil de viver. Se a presença de Deus estiver contigo, você vai ter sucesso naquele lugar. Alguém vai ter que reconhecer que verdadeiramente é Jesus na tua vida. 3 meses. Vamos levar a arca. O que ele fez? Deixou tudo para trás para viver na presença. Glória a Deus. Muita gente que não renuncia uma vida de pecado, uma vida de carnalidade, para viver na presença de Deus. Eu conheço uma pessoa aqui em São Paulo que ela está há 22 anos sendo crente, há 22 anos fumando, e diz: eu não consigo vencer o cigarro. E nem vai conseguir, porque não quer. Porque tudo na vida só se consegue com esforço. Ah, irmão, já tentei, não consegui. Pois então vai continuar sem conseguir. Porque o negócio não é tentar, o negócio é dizer: Senhor, por ti, vale a pena abrir mão e renunciar a esse pecado. Vale a pena abrir mão e renunciar a esse embaraço que está tentando atrapalhar a minha caminhada e minha intimidade contigo. E uma mulher não consegue ir para a igreja. Diz que é crente, mas não vai no culto, porque ela tem que sair do culto para fumar. Que nível de entrega é esse que nós não conseguimos abrir mão de nada por causa de Cristo? Aí, mais uma vez, entra um negócio do amigo tira que a gente canta. Eu conheço um monte de gente que canta: ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Mas não chora, irmão. Não chora na presença dele por causa do pecado. Não chora na presença dele por causa daquilo que quer embaraçar seu caminho, não. Não quer abrir mão de nada para servir e agradar a Jesus. Em primeiro lugar agora, Obed-edom vai. E ele vai subir níveis, degraus na presença de Deus. O primeiro deles está em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 17 e 18. Obed-edom amava tanto estar na presença de Deus, que agora ele vai pedir a Davi que deixasse ele ser um porteiro do santuário. Porteiro. Na sua casa, a arca vai, ele vai junto, vai ser promovido a porteiro. Olha para cá, irmão. Você talvez não quer ser um porteiro, mas Deus valoriza tanto quem trabalha nos bastidores para ele. Deus honra tanto quem valoriza tanto o trabalho de gente que não quer aplauso e reconhecimento do mundo. Ele só quer servir ao Senhor com excelência naquilo que Deus derramou. Em segundo lugar, 1 Crônicas 15, do 19 ao 21. A Bíblia diz que agora ele vai ser um músico tocando harpa na presença do Senhor. Por quê? Porque ele vai subir degraus, irmão. Quem vive para a glória de Deus é de fé em fé, é de glória em glória, é de vitória em vitória. Tem luta, tem, mas a gente supera a luta e por causa da presença dele, a gente vai subindo na presença dele, dia após dia, até que ele vem. Tem uma palavra de Deus para alguém que serve nos bastidores. Não menospreze aquilo que Deus te chamou para fazer. Pode ser pequeno, mas a tua fidelidade trará crescimento naquilo que Deus derramou sobre você. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 24. Obed-edom já não é mais um músico. Ele é um guardião da arca do Senhor. Os níveis de adoração, níveis de serviço. Por quê? Porque valorizou a presença de Deus. Obed-edom agora está como guardião da arca diante daquilo que mudou a sua vida para sempre. O que foi? A presença de Deus. Se chamar Obed-edom agora não era mais um motivo de vergonha, era um motivo de alegria. Porque a presença de Deus vai mudando a nossa vida de uma forma que as pessoas que não iam com a nossa cara, que desejavam a nossa queda, vão olhar e reconhecer verdadeiramente a Jesus na vida dele.
Agora, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 4 e 5. A Bíblia diz que se colocaram ministros diante do altar para adorar e levar o povo a adorar. Quem era que estava no meio? Obed-Edom. Passou de ser um guardião da arca para ser um ministro de adoração liderado por Asaf. Ô, irmão, acho isso chique demais. Olha os níveis, a persistência de um adorador. Ele só quer adorar. Ele só quer estar diante da presença. Ele só quer servir a Deus com excelência. Ele não se importa com o que alguém está dizendo. Ah, tu não sabe cantar, não tem problema. Deixa que Deus aperfeiçoe a minha voz. Se é para a glória dele, ele faz. Mas em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 37 e versículo 38, diz que esse homem agora é líder de 68 pessoas que adoram ao Senhor diante da arca e diante da presença dele. Aquele que ninguém dava nada por ele, agora é grande na presença do Senhor. Só que Obed-Edom não ia parar por aqui. A Bíblia diz também, em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 24, que ele se tornou um tesoureiro do ouro e da prata do santuário da casa do Senhor. Se nós fôssemos considerar esse valor corrigido em dólares hoje, daria em torno de 3 bilhões de dólares. Por quê? Porque quem serve ao Senhor, quem vive para a glória de Deus, é promovido por Deus e é alguém de confiança na presença de Deus por causa do depósito que tem diante da presença dele. Obed-Edom se entregou. E eu pergunto, você tem se entregado? Você tem renunciado? Você tem aberto mão do seu eu, da sua vontade, daquilo que atrapalha e impede você de romper? Porque no começo da história, Obed-Edom era ignorado, parecia alguém esquecido. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre tudo e todos. E dessa manhã os olhos do Senhor veio nos visitar. Porque o Deus que visitou Obed-Edom está disponível para visitar casas também nessa manhã. Quando eu chegar no céu, eu quero encontrar Obed-Edom e parabenizá-lo por não ter desistido de viver na presença dele. Só que saiba de uma coisa: se você quer ser como Obed-Edom, você precisa desejar a presença dele na sua vida. Nós vivemos um tempo de tanto sensacionalismo. As pessoas acham que qualquer coisa é adoração, qualquer coisa tá bom. Não, irmão, para Deus tem que ser o melhor. Quando a gente recebe uma visita em casa, a gente não quer fazer o melhor. Por que não fazemos às vezes para Deus? Deus deseja receber de nós o melhor do nosso serviço, do nosso culto, da nossa adoração, da nossa entrega. E o segredo foi revelado. Que segredo é esse? Valorizar a presença. Você está terminando o mês de outubro, vai começar os 2 últimos meses desse ano. Se você valorizar a presença de Deus, você vai começar a congregar diferente e servir a Ele melhor com aquilo que Ele derramou sobre você. Então se coloque de pé nessa manhã, eu quero orar por você. E eu creio que Deus está aqui neste lugar para receber o melhor do teu serviço, do teu culto, da tua adoração, para receber o melhor daquilo que você veio entregar a Ele. O que você trouxe para Ele hoje? Você já teve a oportunidade de cumprimentar a pessoa que está do seu lado? Você fez? Você já teve a oportunidade de adorá-lo? Você já fez? Você já teve a oportunidade de ofertar? Você fez? Ele está aqui nessa manhã e Ele quer o melhor de tudo aquilo que Ele já depositou em nossa vida. É necessário devolvermos a Ele, de forma melhorada, aquilo que Ele nos deu. Vocês vão já cear, e a palavra do Senhor diz que Paulo recebeu do Senhor o que também entregou aos irmãos. O que você recebeu de Deus? Qual o chamado de Deus para a sua vida? Quais os talentos e dons que Deus deseja usar você nesse tempo para você desenvolver para Ele de uma forma aperfeiçoada? Ele quer o melhor. Quem está disponível nessa manhã a dar o melhor para Ele a partir de hoje, ainda mais, com mais entrega, com mais renúncia, com mais sacrifício? Ah, irmão, o sacrifício Jesus já pagou. Mas Ele quer que nós venhamos viver uma vida sacrificial na sua presença. Porque evangelho não é festa, evangelho é cruz. Amém? Essa é a palavra que Deus trouxe ao meu coração para trazer o coração da igreja nessa manhã. Peço oração aos irmãos. Peço a você que não deixe de valorizar a presença dele a partir de hoje. Irmão, a presença de Deus é tão valiosa para mim que eu abro mão de qualquer coisa, de amizade, de prestígio, de reconhecimento, de aplauso, porque eu não negocio a presença dele. Tem lugares que eu poderia já ter ido se eu negociasse a presença. Eu não negocio. Eu prefiro estar onde Deus quer que eu esteja. Eu prefiro estar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, se você deseja servir a Ele com mais excelência, e se você ama e valoriza a sua presença, eu quero dar um conselho para você até terminar 2025. Ganhe pelo menos uma alma para Cristo. Leia pelo menos um livro. Faça pelo menos algo que você nunca tinha feito. Faça algo novo, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida e do seu ministério. Coloque a mão no seu coração, eu quero orar por você. Deus, aqui está a tua igreja que recebe a tua palavra.
Aqui está a tua igreja que precisa caminhar dirigido pela tua palavra e não pelas suas emoções. Aqui está a tua igreja, Senhor, que precisa enraizar-se cada vez mais na tua presença. E essa igreja te ama tanto, a ponto de promover uma campanha acerca deste homem, que valorizou tanto a tua presença, que o Senhor foi mudando a vida dele para melhor. E em cada estágio que ele subiu, a tua presença foi junto com ele. Deus, eu quero te pedir que nessa semana que se inicia hoje, a tua presença esteja conosco, a tua presença vá conosco, a tua presença não nos deixe sozinho, a tua presença nos apresente, a tua presença nos promova, se for assim, para a tua glória. Eu quero te pedir, Senhor, que a tua presença entre e restaure casamentos, casas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, nos faz ser mais parecido contigo, nos faz refletir a tua glória através da nossa vida, para que em todo o tempo sejam alvas as nossas vestes e nunca falte o óleo do teu Espírito Santo e da tua santa presença sobre a nossa cabeça. Pai, nós te amamos. Tu és prioridade na nossa vida, é por causa de ti que nós estamos aqui. E nós queremos te oferecer essa semana, sabendo que quem honra aquilo que tu derramou sobre nós é valorizado por ti e é honrado por ti também, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Sê conosco, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nesta manhã? Queridos, eu tenho um livro que eu escrevi para mulheres, a pastora já tem. Eu acredito que se ela leu algumas páginas dele, ela deve ter gostado. É um livro para mulheres que desejam desenvolver o seu ministério, aperfeiçoar o chamado de Deus para a sua vida. Custa apenas R$40. Após o culto hoje, eu estarei voltando para casa. E final de mês, chegam algumas demandas para a gente. Se você puder abençoar o seu ministério e o nosso também, eu agradeço bastante. Quero honrar a Deus por essa oportunidade. Desejo vê-los novamente numa próxima oportunidade. Se aprove ao Senhor preparar essa oportunidade, estou sempre disponível. E não esqueça, valorize a presença. A presença de Deus está acima de qualquer outra coisa da nossa vida. E a presença dele é tudo aquilo que nós precisamos. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Coisa linda! Vai dar tudo certo. Amém? Amém. Senta aí um minutinho. A pastora Viviane, quando ela iniciou esse culto, e ela estava ali na direção, e isso é uma coisa que a gente sempre colocou no nosso coração, né? Não tinha lugar, irmão, não tinha distância. Antes dela ser ungida, e quando Deus separou a gente para o ministério, foi a única coisa que a gente sempre pediu para Deus, né? O Senhor deu uma estratégia para nós não dependermos da obra. Eu acho lindo, pessoas que foram chamadas para isso, mas a gente tem as nossas demandas e sabe como é sofrido. Quem vive totalmente da obra é muito complicado. E aí quando Deus chamou, a gente falou para Deus, né? Senhor, dá um negócio, dá alguma coisa para a gente. E Deus ouviu a nossa oração e a gente foi muito abençoado e é muito abençoado. Porque a palavra de Deus diz, de graça recebei e de graça dá. Porque aquilo que você carrega não é seu, tem um dono, tem um Senhor. E aquele que não agradece, aquilo que Deus tem dado, até que aquilo que Ele tem é te tirado. E quantas vezes nós fomos pregar, nós fomos ministrar e não tinha dinheiro nem da gasolina, nem para ir. E chegava no lugar assim, pessoas improváveis, pastora. Pastor, Deus confirma, vamos para cima. E as pessoas davam muito mais. Teve uma irmã que falava assim, eu não dou dinheiro para igreja nenhuma, mas eu trabalhei o dia inteiro, e o que eu ganhei, Deus mandou dar para essa moça. E o carro estava na reserva para ir embora. Cadê aquelas pessoas que põem a mão no tanque e o tanque prosperar? Ô irmão, eu já vi isso, irmão. Eu já vivi. Quem dera, irmão, você desse esse valor para a presença que você carrega dentro de nós. Interessante que o texto e a mensagem que ela trouxe é quase igual a mesma que o Vanderlei trouxe no início.
que foram 63 anos com a arca e eles não, o buraco era maior, lembra? Não era só 23, eram 63 anos com a arca e não valorizamos. E Avi começa o culto falando algo extraordinário. E aqui está a mesa. Aqui está o que ele nos ensinou, que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: comei. Semelhantemente ele pega o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. E depois ele deixa uma instrução para mim e para você levar para a vida. Eu quero que nessa noite você reflita, irmão. Ah, pastor, você abre a ceia para todo mundo? Abre, irmão. Todos podem participar da ceia. Pastor, o senhor é maluco. As crianças vão participar da ceia? Vão. Dá o pão, dá o cálice. Porque tem traficante agora entregando uma arma na mão de uma criança e ninguém está criticando. Quando a gente parar de preocupar, para cada um Deus deu uma estratégia, senão ele não teria colocado 12 apóstolos, seria 12 seguidores igual. A cartilha é essa, não. O Senhor está dentro do sinédrio e não acha um, e sai para fora. E o primeiro que ele chama para o discipulado era um pescador, que segundo a lei da época era improvável, não era conhecedor da lei. Aí ele pega um publicano, aí ele pega um médico, aí ele pega um assassino, aí ele pega o que não acreditava. Ele separou 12 ministérios para mostrar que ele é o Deus de multiforma e ele continua operando extraordinariamente através das nossas vidas. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Que nós venhamos se levantar e valorizar a presença. Irmão, nós iniciamos o ano falando dessa arca. Nós iniciamos o ano falando que não faltaria pão e água para 2025. Quem viveu o milagre, irmão? Tem gente que recebeu promoção, tem gente que... se contar os testemunhos aqui, tem muito. Irmão, eu comecei o sacerdote da minha casa, eu oro junto com a minha esposa, 25 anos de casado, Júlio. A gente está orando junto, está buscando junto. Quando eu esqueço, ela vem como sacerdote da minha casa, vamos orar, vamos clamar. 25 anos junto, pastora, pastoreando, 10 anos na igreja. E aprendendo algo novo. Você não sabe nada demais que Deus não possa te ensinar algo novo. É um momento muito importante. Eu ia ler aqui o Coríntios 17 e ele inicia falando de não vai por culto só para comer, só para participar da ceia, para ficar fofocando, para ficar conversando. Vá para cada culto. E se hoje fosse o último dia nessa terra, como que você vai ser lembrado? Obed-Edom toma uma atitude que traz bênção para toda a geração dele. Você vê, cada culto você vai pegando uma coisa, né? Não, eu vou com a arca. Aonde a arca estiver, eu vou estar. Agora, pega a visão. Ele fala isso dentro da sua casa e todos vão junto. Ah não, acho que você não pegou. Você tem esse testemunho, irmão? Porque ele fala e todos vão. Ninguém quer ficar. De tão notória que foi a mudança que aconteceu dentro daquela casa. O nome escravo, porém levita. A terra que não podia prosperar, mas ele nunca deixou de semear. Chorando, alegre, abatido, não querendo vir, venha e dê o seu melhor. Eu te faço uma pergunta.
Se Deus te der aquilo que você tem agradecido, será que você tem alguma colheita amanhã? Agradece a casa, agradece o carro que você tem ou o que você não tem, agradece aos filhos, agradece à família, agradece ao emprego, porque quanta gente está desempregada hoje, queria estar trabalhando. Porque aquele que agradece o que tem, vive algo extraordinário de Deus. Aquele que medita na palavra, aquele que tenta ficar de pé, que não é fácil. Aquele que busca, acha. Só que tem que buscar todos os dias. 30 dias, Júlio, Deus mudou a vida. 90 dias, ó. Aí, ó, aí já está aumentando. Eu falo que esse negócio não é para mim, não, irmão. Eu não sei se ele dava uma pirueta de frente à arca, se ele polia ela de manhã, se ele dava um chabará, um cantarébias, mas eu sei que o que ele fez agradou de tal maneira que nunca mais ele quis sair de lá. Aí a gente tem que lembrar de Asaf. Asaf desesperado para cair, olhando a casa do vizinho. Mas quando ele entrou no Santo do Santo, a glória dele, a presença dele, e a palavra de Deus diz que quando ele morreu naquela cruz e derramou todo o sangue dele, para que eu e você tivesse vida, ele foi ao Pai e enviou um que mora, que habita, que vive dentro de mim e de você. O negócio que era uma simples arca, habita dentro de mim e de você, a presença do Espírito Santo de Deus. De fato, não tem a ver com as 4 paredes que nos formam, tem que haver aonde eu estou, a presença habita dentro de nós. E o que eu e você vai fazer com ela a partir de agora? Ela mora dentro de você. Você pode ter feito o pecado mais cabuloso da sua vida, ele decidiu morar dentro de mim e de você. E se você hoje se arrepender dos seus maus caminhos, e mesmo na sua pouca força, você não negar, você se esforçar, você medita nela de dia e de noite, para que eu e você tenha vida. Tá, pastora, não sai outra coisa. Missionária, eu falei para a pastora Viviane quando começou a campanha, o Júlio pegou eu agora na hora da aflição eu ponho um pregador que eu ouço aquela palavra. A hora que eu estou aflito, eu ouço aquela palavra, eu estou me alimentando daquela palavra todos os dias. Às vezes é 5 horas da manhã, a Viviane está dormindo, eu estou lá com o fonezinho no ouvido, e eu começo a ouvir a palavra, e aquilo que está sendo ministrado na palavra, eu começo a orar, eu começo a pedir para ele encher o meu vazio, para ele me encher da presença dele, para ele matar a minha carne, para ele trazer à existência aquilo que não há. É comprovado que o ser humano usa quantos por cento da sua capacidade mental? 5, 8, 7%. Os top 10%, como é que Deus te dá 100% de capacidade mental e você só usa 10%? Alguma coisa está errada, a matemática não paga, não bate. Estão dizendo que essa é a geração pior, não, irmão, essa geração que vai se levantar, vai ser a última, que vai se levantar para a glória dele. Quem disse que você é burro? Quem disse que você não tem capacidade? Quem disse que você não pode? Se eu estou na palavra e a palavra está em mim e a arca mora dentro de mim, e se eu carrego a presença, se eu orar, o presidiário vira o maior administrador, um gago, o maior libertador, o que estava cuidando de trás da malhada, levanta o maior exército de Israel. O profeta
que os filhos de Eli não se posicionaram. Uma mulher entrega uma oferta e se torna o maior sacerdote. Um acomodado, que enquanto era parente do rei, mas no capítulo 6 ele tem um encontro real. 6 não, acho que é 4, é 5, eu vou ler mais o capítulo. Ele tem um encontro real com Deus. E ele se torna o maior profeta que há. E antes do capítulo 6, era o povo que pecava. No capítulo 6, quando ele termina, eu também sou pecador. E Deus tira uma tenaz do altar e coloca sobre a boca dele. E ele tem a honra de declarar a vinda de Cristo. Irmão, um pescador, o improvável, se torna o fundador da pedra angular do evangelho, o maior perseguidor do cristianismo. Um dia cai do seu cavalo e na rua direita um profeta que aproveita para nós matar ele. Não é assim que o profeta vai lá entregar? Mas o profeta ouve a voz e obedece. E ali se levanta um homem que pôde declarar no final da sua carreira: eu sou apóstolo porque eu carrego a marca de um apóstolo. Ele está para ser decapitado na manhã seguinte, escreve as suas melhores cartas. Ele decide morrer. E se você decidir morrer por Cristo, esse altar, segundo o que a missionária disse, nunca vai te dever nada, porque ele tem uma bênção recalcada, sacudida e transbordante para mim e para você. E com essa palavra, irmão, eu quero que você vem, Júlio, vem, Pri, pega aqui o pão, pega o cálice. Eu perguntei se a Sil ia louvar, mas sei não. Vem aqui, Júlio. A gente convida educadamente. A Sil e Fábio, vem pegar o pão e a ceia, já sobe ali para louvar. Eu peço de um jeito educadamente. Estenda suas mãos para cá, vamos consagrar ao Senhor o pão e o vinho. Pai querido e Pai amado, nós continuamos, Senhor, na Tua presença nessa manhã. Estamos aqui, ó Pai, segurando o pão que representa o Teu corpo e o vinho que representa, ó Pai, o Teu sangue. Nós consagramos a Ti, ó Pai, que nesse momento ele venha ser, ó Pai, o Seu corpo e que venha ser o Seu sangue, ó Pai, que venha trazer, Senhor, a Tua felicidade, que venha trazer o Teu fortalecimento sobre as nossas vidas nessa hora, Pai. Eu consagro a Ti, ó Pai, e desde já te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, tendo essa comunhão contigo, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Você vai vir aqui até a frente e vai receber primeiramente do corpo e no sangue. Nós vamos esperar uns aos outros para participarmos juntos, amém?